Olá pessoal! Hoje falaremos sobre palavras do Papa Francisco sobre a Ucrânia, sobre os idosos e palavras do presidente da Rússia. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa convoca dia de oração e jejum em 2 de março. A paz de todos está ameaçada. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco falou da sua tristeza sobre o agravamento da situação na Ucrânia e convocou um dia de oração e jejum pela paz. Peça a todas as partes envolvidas para que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional. Dessa maneira, o Papa Francisco, no final da audiência geral, falou sobre a situação na Ucrânia, apelando aos que têm responsabilidade política para fazer um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra, e que quer que sejamos irmãos e não inimigos. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte. Tenho uma grande tristeza em meu coração com o agravamento da situação na Ucrânia. Apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, cenários cada vez mais alarmantes estão se abrindo. Como eu, muitas pessoas ao redor do mundo estão experimentando angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte. Gostaria de apelar aos responsáveis políticos para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra. O Pai de todos, não apenas de alguns, que quer que sejamos irmãos e não inimigos. Peço a todas as partes envolvidas que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional. E o Papa Francisco fez um apelo a todos, crentes e não crentes. Jesus nos ensinou que a insistência diabólica, a diabólica insensatez da violência, se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum. Convido a todos a fazerem no próximo 2 de março, quarta-feira de cinzas, um dia de jejum pela paz. Encorajo, de modo especial, os crentes a se dedicarem intensamente à oração e ao jejum naquele dia. Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra. Deixe suas orações pela paz na Ucrânia. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. O Papa. A velhice é um dom de sabedoria e maturidade para todas as idades da vida. Na audiência geral desta quarta-feira, Francisco sublinhou que é importante a interlocução dos jovens com os idosos e dos idosos com os jovens. Esta ponte será a transmissão da sabedoria na humanidade. O Papa Francisco iniciou um novo ciclo de catequeses nesta quarta-feira, dedicando ao tema do sentido e o valor da velhice. Segundo o Papa, esta idade da vida diz respeito a um verdadeiro novo povo, que são os idosos. Nunca fomos tão numerosos na história da humanidade, sublinhou Francisco, e o risco de ser descartados é ainda mais frequente. Os idosos muitas vezes são vistos como um peso. Na primeira fase dramática da pandemia, foram eles que pagaram o preço mais alto. Já eram a parte mais frágil e transcurada, frisou o Papa Francisco, aconselhando a ler a Carta do Direito dos Idosos. A amizade e a aliança entre as diferentes idades da vida. Junto com a migração, a velhice está entre as questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar neste momento. Não se trata apenas de uma mudança quantitativa, está em jogo a unidade das idades da vida, ou seja, o verdadeiro ponto de referência para a compreensão e apreciação da vida humana em sua totalidade. Existe amizade, existe aliança entre as diferentes idades da vida, ou prevalece a separação e o descarte? Segundo o Papa, vivemos num presente onde convivem crianças, jovens, adultos e idosos. No entanto, a proporção mudou. A longevidade tornou-se massa e em grandes regiões do mundo a infância é distribuída em pequenas doses. Falamos também do inverno demográfico, um desequilíbrio que tem muitas consequências. Nas culturas desenvolvidas, a velhice tem pouca incidência. A cultura dominante tem como modelo único o jovem adulto, ou seja,
um indivíduo que é autodidata e que sempre permanece jovem. Mas é verdade que a juventude contém todo o sentido da vida, enquanto a velhice simplesmente representa o seu esvaziamento e sua perda? É verdade isso? Pergunta o Papa. Somente a juventude contém o sentido pleno da vida e a velhice é o esvaziamento da vida? A perda da vida? A exaltação da juventude como a única digna de encarnar o ideal humano, aliada ao desprezo pela velhice, vista como fragilidade, degradação ou deficiência, foi o ícone dominante do totalitarismo do século XX. Será que esquecemos isso? Segundo o Papa Francisco, o prolongamento da vida tem um impacto estrutural na história dos indivíduos, das famílias e das sociedades. De fato, na representação do sentido da vida, nas chamadas culturas desenvolvidas, a velhice tem pouca incidência, porque é considerada uma idade que não tem conteúdos especiais para oferecer, nem significados próprios para viver. Além disso, falta o incentivo das pessoas a procurá-los, e falta educação da comunidade para reconhecê-los. Projetos para os idosos viverem plenamente. Em suma, para uma idade que é parte decisiva do espaço comunitário e se estende por um terço de toda a vida, há, às vezes, planos de assistência, mas não projetos de existência. Planos de assistência, sim, mas não projetos para fazê-los viver plenamente. E isso é um vazio do pensamento, imaginação, criatividade. Sob esse pensamento, o que cria o vazio é que o idoso, a idosa, são material de descarte. Nessa cultura do descarte, os idosos entram como material de descarte. A aliança entre gerações, que restitui ao humano todas as idades da vida, é o nosso dom perdido e devemos recuperá-lo. Deve ser reencontrado nesta cultura do descarte e nesta cultura da produtividade. Segundo o Papa, quando os idosos comunicam seus sonhos, os jovens veem bem o que devem fazer. Os jovens que não mais questionam os sonhos dos idosos farão fadiga para carregar seu presente e suportar seu futuro. Se os avós se voltam para suas melancolias, os jovens vão olhar ainda mais para seus celulares. A tela pode permanecer ligada, mas a vida se extingue antes do tempo. A repercussão mais grave da pandemia não está na desorientação dos jovens? Os idosos têm recursos de vida já vivida, aos quais os jovens podem recorrer a qualquer momento. A velhice é um dom para todas as idades da vida. É um dom de maturidade, de sabedoria. Diálogo entre jovens e idosos. O Papa sublinhou que é importante a interlocução dos jovens com os idosos e dos idosos com os jovens. Esta ponte será a transmissão da sabedoria na humanidade, disse Francisco, esperando que essas reflexões sobre a velhice sejam úteis a todos nós para levar adiante esta realidade que o profeta Joel dizia, de que no diálogo entre jovens e idosos, os idosos possam doar sonhos e os jovens possam recebê-los e levá-los adiante. Não nos esqueçamos que tanto na cultura familiar quanto na social, os idosos são como as raízes da árvore. Eles têm toda a história ali, e os jovens são como flores e frutos. O Papa Francisco concluiu dizendo que, se o suco não vier das raízes, os jovens nunca poderão florescer. Tudo que há de bonito numa sociedade está relacionado às raízes dos idosos. O idoso não é um material de descarte, mas uma bênção para uma sociedade. Deixe orações para os mais velhos. Compartilhe este vídeo no grupo da igreja. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Ucrânia. Vladimir Putin reconhece as repúblicas separatistas. Sanções dos Estados Unidos da América. A aceleração da crise após o discurso do presidente russo à nação, tropas de Moscou foram enviadas através da fronteira, enquanto a comunidade internacional prepara contramedidas diplomáticas. Permanece aberta a porta do diálogo invocado pelo Papa Francisco, para quem a guerra é uma loucura. Falando à nação na segunda-feira à noite, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto reconhecendo as repúblicas separatistas ucranianas de Lugansk e Donetsk, no Donbass. O chefe do Kremlin também enviou forças armadas para a região, formalmente para garantir a paz. A resposta clara de Kiev: não entregaremos um único metro de nosso país. O discurso de Putin. A Ucrânia faz parte da história, cultura e religião da Rússia, disse Putin à nação. A situação em Donbass, continuou ele, é novamente crítica.
e é por isso que são necessárias decisões urgentes. Daí a decisão do presidente de acolher os pedidos da Duma e dos membros do Conselho de Segurança da Federação Russa, de reconhecer imediatamente a independência das duas repúblicas separatistas de Kiev. O chefe do Kremlin então apontou que nos documentos oficiais da Aliança Atlântica, a Rússia é indicada como a principal ameaça à segurança euroatlântica. Os Estados Unidos e a OTAN, disse ele, agora agem considerando a Ucrânia como um teatro de potencial ação militar. Os sistemas de comando ucranianos, observou Putin, estão agora integrados com os da Aliança Atlântica. As primeiras sanções dos Estados Unidos da América. Entre as primeiras reações ao discurso de Putin foram as dos Estados Unidos e do presidente Joe Biden, que escolheu no caminho da proporcionalidade, impondo sanções apenas às duas províncias separatistas, reconhecidas como independentes por Putin. Isto foi feito para não minar a unidade com os aliados europeus, que são mais cautelosos porque dependem do fornecimento de gás russo, e também para manter aberto o vislumbre de uma retomada do diálogo diplomático, talvez com um possível encontro na quinta-feira entre o secretário de Estado Blinken e o ministro de Relações Exteriores Lavrov. Já hoje, Washington provavelmente imporá mais sanções, desta vez dirigidas contra Moscou. O primeiro alvo são os bancos russos, para isolá-los e torná-los impossíveis de operar. Mas há uma escalada de medidas que já está pronta para entrar em vigor, desde o bloqueio das exportações de tecnologia até a exclusão do sistema SWIFT para transações internacionais. Com a energia e as punições pessoais para os oligarcas em segundo plano, o discurso de Putin foi interpretado como uma ameaça de invasão de toda a Ucrânia, mas as preocupações também se aplicam aos ex-países do Pacto de Varsóvia, que agora fazem parte da OTAN, e, portanto, protegidos pelo artigo 5, que estipula a obrigação de defesa mútua. Washington está convencido de que Moscou está lançando um desafio a todo o sistema ocidental e a resposta não pode mais ser adiada. Reunião noturna do Conselho de Segurança da ONU. Mas é toda a comunidade internacional que está trabalhando nestas horas para tentar enfrentar esta nova fase da crise da Ucrânia. O risco de um grande conflito é real e deve ser evitado a todo custo, disse a subsecretária-geral da ONU, Rosemary DiCarlo, na abertura da reunião do Conselho de Segurança da ONU, durante a noite. Não faltou a resposta do embaixador de Kiev, no Palácio de Vidro, que salientou que as fronteiras da Ucrânia permanecem imutáveis, independentemente das recentes ações da Rússia. Permanecemos abertos à diplomacia, respondeu o embaixador russo na ONU. Entretanto, acrescentou, não temos intenções de permitir um banho de sangue no Donbass. Entretanto, a Aliança Atlântica reiterou a responsabilidade da Rússia em continuar a alimentar o conflito no leste da Ucrânia, tentando encenar um pretexto para invadir o país. Hoje, sobre a mesa da União Europeia, chegam as primeiras propostas de sanções contra Moscou, também promovidas por Bruxelas, em linha com Washington. As palavras do Papa sobre a crise. Resta um vislumbre de uma oportunidade para o diálogo, muito invocado pelo Papa nas últimas semanas. A última intervenção do Papa Francisco nesse sentido são as palavras pronunciadas no Ângelus do último domingo, quando ele lamentou a grande tristeza de ver pessoas e povos orgulhosos de serem cristãos que veem os outros como inimigos e pensam em fazer guerra uns contra os outros. Mas outras vezes, em tempos recentes, o Papa Francisco havia mencionado o país do leste europeu. Caros irmãos e irmãs, as notícias provenientes da Ucrânia são muito preocupantes. Confio a intercessão da Virgem Maria na consciência dos líderes políticos. Todos os esforços pela paz. Vamos rezar em silêncio. Palavras que parecem ter sido ditas esta manhã, que se referem ao Ângelus, de dia 13 de fevereiro. Alguns dias antes, em 9 de fevereiro, no final da catequese da audiência geral, o Papa também se referiu ao dia da oração proposto pelo Santo Padre para o dia 26 de janeiro. Gostaria de agradecer a todas as pessoas e comunidades que se uniram em oração pela paz na Ucrânia em 26 de janeiro. Continuemos a implorar ao Deus da paz que tensões e ameaças de guerra possam ser superadas através de um diálogo sério e que as conversações no formato Normândia também possam contribuir para isso. A guerra é uma loucura. Deixe orações de paz pela Ucrânia. Compartilhe este vídeo no WhatsApp. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.